Bom dia a todos. Eu espero que vocês tenham feito uma excelente prova ontem, né? Foi o primeiro passo, né, de uma batalha que já vem sendo percorrida há muito tempo e agora a concretização disso. Espero que vocês se mantenham firmes, né? Estamos aqui para ajudá-los, orientá-los, enfim. Hoje eu vim comentar um pouquinho da prova de redação, que deixa muita gente apreensivo durante o ano inteiro, porque a prova de redação sempre tem esse impacto entre nós, né? Qual será o tema, o grande tema da redação? E esse ano ele veio, né, de forma surpreendente para alguns, mas não totalmente inesperado. Acho que foi um tema totalmente válido. E antes de comentar sobre ele, eu queria só colocar a minha opinião. Muita gente vem discutindo que foi um tema difícil, que foi um tema muito específico, e eu penso o seguinte: foi um tema necessário, certo? Muito se tem discutido sobre a questão da acessibilidade, da inclusão, mas nosso pensamento muitas vezes está restrito à criação de rampas e colocação de elevadores, como se isso fosse incluir, realmente fosse garantir uma sociedade mais plural. E não é bem por aí. Então, pensar sobre a questão da comunidade surda traz uma série de reflexões, né, para a gente pensar nessas barreiras linguísticas, culturais, né, que permeiam o nosso país e que fazem a gente segregar tanto, né? Então, acho que foi um tema importante. E para quem discute a importância da educação, de uma educação emancipatória, de uma educação inclusiva, né, que valorize a todos, para quem pensa nessas questões de empatia, de solidariedade, esses valores que a gente discute tanto, né? Então, acho que não foi um tema complicado, não. Claro que alguns aspectos mais teóricos, mais, né, da área, não são necessários. Porém, assim, não se preocupem, vocês não vão ser penalizados por conta disso. Eu disse ontem e repito, é um problema que não é de vocês, né? Não é do ensino médio, é do Brasil. Esse problema ele ultrapassa a questão do ensino médio. Então, o desconhecimento é geral. Entende? Então, assim, não se preocupem com isso. Tenho certeza que vocês deram o melhor de vocês, né? Se usaram uma nomenclatura ou outra, se deixaram de colocar uma lei mais específica, isso faz parte. A gente está aqui para aprender e eu espero que esse tema ele não se reduza a 30 linhas do Enem, certo? Que ele extrapole, que ele vá para a vida de vocês, né? Para quando vocês estiverem lá na universidade, ingressando num curso superior, vocês pensem sobre essas questões que vocês colocaram lá e lutem por isso. Tudo bem? Podemos estabelecer esse acordo? Então, vamos lá, né? Alguns comentários da prova do Enem. Eu selecionei algumas coisas que eu vou querer comentar com vocês. Bem, primeira coisa, eu queria comentar a respeito da história da educação de surdos, né? No Brasil e no mundo. Então, assim, só um panorama geral para a gente se localizar, certo? Bom, a respeito da história da educação de surdos no mundo, né, a gente tem, assim, a maneira como o surdo foi visto. Veja, uma coisa que eu gostaria de frisar aqui, já desde o início, é que eu não sou especialista, né, eu estudei apenas introdução a Libras, tive alguns contatos, mas realmente não é a minha área. Então, já de antemão, peço desculpas se eu errar alguma coisa a respeito, mas eu estou aqui para aprender, então aceito comentários também, estou aqui que nem vocês, né? Vamos atrás, vamos descobrir, vamos lutar por isso, certo? Então acompanhem comigo. Então, na Idade Antiga, né, a gente vai ter essas diferenças, né, a respeito de quando a gente pensa nos dias de hoje, de como o surdo era enxergado na sociedade. Na Roma e na Grécia Antiga, as pessoas achavam que os surdos eram pessoas inválidas para a sociedade, que eram castigadas ou enfeitiçadas, enfim, que eles tinham aquela condição, né, porque eles eram um castigo divino, enfim. Era uma questão que deveria ser resolvida de que forma? Com abandono e com a eliminação física. Então, essa era a proposta, entre aspas, de intervenção deles, né, se a gente fosse pensar no Enem, para aquelas pessoas. Totalmente, uma coisa que fere totalmente os direitos humanos, na verdade. Então, eles achavam que eram pessoas inválidas e que, bom, uma sociedade que deveria estar à frente, conquistar grandes territórios, enfim, os surdos eles não se adequavam àquilo, né? Então, havendo já essa barreira na comunicação, na compreensão, eles eliminavam, eles não buscavam compreender. Enfim, isso nas sociedades mais antigas. E já no Egito e na Pérsia já existia uma outra cultura, que era de quê? É que os surdos eles eram considerados como criaturas privilegiadas,
né, que eram enviados dos deuses. Então veja, a questão do Deus, né, sendo colocado aqui, do Deus em letra minúscula, sendo colocado aqui para entender a mesma questão de formas diferentes. Então veja como isso é uma questão cultural. Eles acreditavam que os surdos se comunicavam em segredo com os deuses, por isso eles não falavam. Certo? Não havia um forte entendimento humanitário e respeito. Eles protegiam e tributavam aos surdos a adoração, certo? Então, mas no entanto, esses surdos eles tinham uma vida inativa. Eles eram colocados à parte da sociedade, não entraram em contato com eles, né? E não eram educados. Né? Eu falei no início sobre a importância de uma educação emancipatória, libertadora. Né? Não acontecia isso. Na Idade Média, o surdo passou a ser visto como um sujeito estranho, um objeto de curiosidade da sociedade, né? As reflexões, as filosofias. Então, existiam leis que proibiam os surdos de receberem heranças, de votar, enfim, todos os direitos como cidadãos. Acabei de falar da questão dos direitos humanos. Então, assim, eram negados aos surdos direitos fundamentais, percebem? Então vejam que uma questão é muito mais a fundo, né? Então, por volta do século VI, alguns monges beneditinos na Itália empregavam uma forma de sinais para se comunicar entre eles, a fim de não violar o rígido voto de silêncio. Então, a questão dos gestos, enfim, eles existiam, mas isso ainda não era feito de uma forma mais consolidada, certo? Bom, isso é apenas um panorama mais geral, certo? Para a gente poder pensar sobre essa educação. Acompanha comigo. Na Idade Moderna, né, um monge beneditino, também Pedro Ponce de León, na Espanha, ele estabeleceu a primeira escola para surdos. Então, assim, foi, né, um pequeno avanço, podemos dizer assim. Em 1700, Jonathan Ammann, um médico suíço, ele desenvolveu e publicou um método pedagógico da fala e da leitura labial, chamado de surdos Lockins. Então, os surdos eles deveriam ser oralizados, né, através da leitura labial. Né? Então, essa noção de surdo-mudo que a gente tem hoje, que é algo que já foi sendo cortado, foi sendo criticado através da história, a gente vai perceber que o surdo ele não é mudo. Né? Então, a questão da oralização é porque, como ele não escuta, existe essa dificuldade de ouvir e reproduzir o som, mas ele é capaz, o aparelho fonador funciona, certo? Então, tanto que muitos conseguem através da leitura labial, mas isso era um método pedagógico da época que era feito de forma meio que obrigatória. Então, assim, o surdo ele não tinha liberdade de escolher e ele tinha que se adequar ao meio, não o meio que tinha que se adequar a ele e recebê-lo e compreendê-lo as diferenças, entende? Então, é assim, como se ele fosse obrigado a se adequar a essa sociedade tão excludente, percebe? Então, é uma discussão que vai muito mais além. Então, André Charles Michel de Lepé, não sei pronunciar direito, ele fundou a primeira escola pública para os surdos, que era o Instituto para Jovens Surdos e Mudos de Paris. Veja como ainda tinha essa nominação. Ele treinou inúmeros professores para surdos. Ele procurou instruir os surdos em sua própria casa, com as combinações de língua de sinais e gramática francesa sinalizada. Então, a língua de sinais ela ainda era muito atrelada à gramática da língua escrita. Percebe? Hoje no Brasil, por exemplo, existe uma grande distinção. A língua de sinais, a Libras, é uma língua. A língua portuguesa é outra. A gramática é completamente diferente. Certo? Então, a gramática é a forma como a gente organiza o nosso mundo. Certo? Então, assim, uma gramática diferente simboliza também uma cultura diferente, uma forma de conceber e aprender o mundo de uma forma diferente. Mas não era compreendido isso. Então, a questão da desigualdade ela não era levada em conta, porque a Constituição prevê a gente tem que tratar os iguais com igualdade, os desiguais com desigualdade, na medida de sua desigualdade. Isso quer dizer o quê? Que eu preciso reconhecer, né, o aspecto do outro e tentar criar algo que contemple essas diferenças. Só assim eu promovo igualdade, é chamada igualdade pela diferença. Né? Então, é mais ou menos isso. Já na Idade Contemporânea, em 1814, Thomas Gallaudet, ele juntou em Hartford, esqueci alguma coisa aqui, um nomezinho, acho que eu apaguei, né? Então, em 15 de abril, a primeira escola permanente para surdos nos Estados Unidos, que era o Asilo de Connecticut para Educação e Ensino de Pessoas Surdas e Mudas. Veja a nomeação de novo, né? Em 1864, foi fundada a primeira Universidade Nacional para Surdos. Em 1880, teve um Congresso Internacional de Surdo-Mudez, ainda tinha esse termo, em Milão, e o método oral foi votado como o mais adequado de ser adotado pelas escolas de surdo. Então, veja
a oralidade ganhando muita força, né, e apagando toda a cultura surda, certo? É uma imposição. Já em 1960, William Stoker publicou Language Structure, na Outline of the Visual Communication System of the American Deaf, afirmando que a ASL, que é a língua de sinais americana, ela devia ser uma língua com todas as características da língua oral. Então já foi um grande passo, né? Então, assim, diferenciar que ela vai ter todas as características da língua oral. Então ela vai ter a validade da língua oral, percebe? Isso no mundo, Estados Unidos já, né, avançando. No Brasil, esse avanço ainda foi um pouco mais tardio, né? Então, em 1855, com o apoio do imperador Pedro II, inclusive está citado, né, num dos textos motivadores lá do Enem, ele foi fundado o Imperial Instituto dos Surdos Mudos. A princípio ele tinha esse termo, né? O IISM. Então, em 1880, teve o segundo Congresso Internacional de Ensino de Surdos, que promoveu uma votação sobre a metodologia de ensino para surdos e a oralidade de novo, olha aí, ela foi campeã, proibindo o uso da língua de sinais. Então, tem um filme bem interessante que ele vai mostrar um pouco disso, que é E o Seu Nome é Jonas. Ele está no YouTube e ele vai mostrar aqui a realidade de uma criança que ela foi internada como um deficiente intelectual, porque não se compreendia ainda a questão da surdez. E aí, quando, né, muitos estudos e tudo mais, o menino era sendo forçado a falar a todo custo, né, ser oralizado, e ele tinha que colocar as mãos debaixo, né, quando ele sentava, ele tinha que sentar em cima das mãos para controlar esse impulso, né, então ele era forçado a emergir em uma outra cultura que não era dele, né, então tem todo pronto, isso aí entra na questão dos direitos humanos, na violação da pessoa humana, né, das suas peculiaridades, enfim. Em 1884, os Estados Unidos investiam na educação dos surdos para habilitá-los para se tornarem operários. E no Brasil, os surdos eles eram encaminhados para o ensino profissional ou para o campo agrícola. Percebe? Então, assim, o ensino superior ele ainda era mais negligenciado. Então, em 1911, aquela instituição que eu falei, né, o Instituto, ele vai seguir a tendência mundial e vai estabelecer a oralidade, certo? Como uma das formas, o método pedagógico. Então, continuando, só, né, alguns tópicos mesmo para a gente se situar. Em 1929 foi fundado o Instituto Santa Terezinha, na cidade de Campinas, em São Paulo. Então, depois duas freiras passaram 4 anos no Instituto na França, para ter uma formação especializada. Então, lá funcionava um regime de internato só para meninas. Né? Então, novamente, essa segregação não só agora do sul, mas também uma questão de gênero, né? Que é uma coisa que a gente também vem debatendo na sociedade atual. E na década de 50, os surdos não conseguiram se adaptar a essa imposição do oralismo, claro, né? Isso totalmente compreensível, e continuaram a usar a língua de sinais, o alfabeto manual. Os professores e inspetores eles começaram a burlar as ordens na comunicação com os alunos surdos, porque eram professores comprometidos que tinham realmente a preocupação com seus alunos, que viam que esse método não estava dando certo. Então, em 1951, foi fundada a Associação de Surdos no Brasil, no Rio de Janeiro, né, a Associação Alvorada. Então, vão sendo criadas algumas instituições que vão ser muito importantes para as lutas, né? Então, eu não conheço todas, não conheço as suas histórias, mas, assim, é importante a gente entender que essas associações, elas foram fundamentais para essas lutas. Então, assim, só para a gente ter noção, em 54, né, teve a Associação de Surdos de São Paulo, em 56, a Associação de Surdos em Belo Horizonte, Minas Gerais, né, em 57, veja, então a importância dessas associações. Em 57, o Imperial Instituto, que foi aquele de Dom Pedro, né, muito tempo atrás, ele passou na nomenclatura de surdos mudos para se denominar o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Então, a partir daí, a nomenclatura foi alterada. Isso na Lei 3.198, em 6 de julho de 57. Foi uma lei, né, assinada ainda por Juscelino Kubitschek. Então, a partir de então, veja como faz tempo. E ainda assim, a sociedade brasileira ainda não reconhece, não entende e continua a chamar de surdo-mudo, né, o mudinho, de forma pejorativa, e não entende realmente essas mudanças, essas reflexões, esses estudos, né, e o que de fato é o surdo. Né? Então, há muito desconhecimento. Eu acho que há mais desconhecimento do que maldade, eu diria. Mas, enfim, ou não, né? Estou tentando ser otimista. Continuando, então, ainda na década de 50, né, o poder do método oralista francês ele vai crescer em todo o Brasil sob a responsabilidade de uma professora, Pia Couto. Né? Então, o desconhecimento, aí do que eu estava falando,
e a falta de convivência com surdos provocaram prejuízos na cultura da comunidade surda. Então, as questões da educação especial elas vão se tornar apenas vinculadas a interesses políticos e econômicos. Então, tiveram algumas mudanças, mas elas estavam atreladas a esses interesses. Então, em 75 vai chegar ao Brasil a ideia da comunicação total, né, que o surdo deveria ser totalmente oralizado, né, e se inserir na língua portuguesa. Então, em 77 foi criada no Rio de Janeiro a Federação Nacional de Educação e Integração dos Deficientes Auditivos, a FENEIDA, que ainda tinha uma diretoria totalmente de ouvintes. Né? Então, começava a se lutar por isso, mas ainda, né, a passos vagarosos. Então, continuando. Na década de 80 chegou o Brasil bilinguismo, agora você vai aprender a língua portuguesa e a Libras ao mesmo tempo. Então, né, mas, porém, de fato, isso vai ser concretizado na década de 90, mais à frente. Então, a Libras ainda estava caminhando. Em 81 começou o início de algumas pesquisas, foram mais sistematizadas, mais organizadas, a respeito da língua de sinais no Brasil. Certo? Lembrando que a língua de sinais ela não é universal, ela varia de país para país, e como toda língua, né, ela varia, certo? Então, assim, no Brasil a gente tem a Libras, mas claro, a língua ela tem suas variações regionais, históricas, socioculturais, como toda língua. A língua portuguesa a gente vivencia isso, então na Libras é a mesma coisa, certo? É uma língua viva, uma língua que tem seus falantes, tem sua cultura, e por isso ela se modifica, tudo bem? Em 82, Lucinda Ferreira Brito iniciou a elaboração de uma equipe, né, com um projeto pelo CNPq, que tinha uma ideia de um levantamento linguístico da língua de sinais dos centros urbanos brasileiros. Então ela foi estudar um pouco mais sobre isso, né, sua aplicação na educação. Então foi um avanço muito importante. Né? Então, a partir dessa data, diversos estudos linguísticos sobre a Libras eles foram efetuados sobre essa orientação dessa linguista, né, principalmente na Universidade do Rio de Janeiro. Então, a problemática da surdez ela passou a ser alvo de estudos, né, para várias dissertações de mestrado. Então, já em 83, houve a criação da Comissão de Luta pelos Direitos dos Surdos, né, chegou aqui em Pernambuco a SUVAG, né, que é uma organização que, deixa eu só ver aqui, é um centro, né, SUVAG, aliás, que ele tinha o objetivo de oralizar as crianças surdas. Né? Então, foi criado ainda. Então, a gente vê que tinha avanços e retrocessos, enfim, essa continuidade. E depois teve a criação da FENES, né, que é uma federação que vai se preocupar com a questão, Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. Sim, estou filando aqui, né, porque eu não decoro tudo, gente, desculpa. Enfim, que ela vai, né, tentar discutir essa questão da educação voltada para o público surdo, certo? Então, veja, né, foram muitas tentativas. Então, em Minas Gerais, né, já em 91, houve essa lei, veja, não foi uma lei a nível nacional, foi uma lei a nível local ainda, né, que vai reconhecer a validade da Libras como uma língua, né, vou definir aqui, uma língua, certo? Não uma linguagem. Como assim? Ela vai ter uma organização própria, uma semântica, os seus significados próprios, a sintaxe, a organização dos termos na frase, uma coisa própria, que é independente da língua portuguesa. Então, assim, Minas Gerais foi o primeiro estado a reconhecer isso. Então, em 94, aquela altura que eu falei, Brito utilizou a abreviação, né, Libras na TV, então foi quando surgiu essa nomenclatura, né, e aí houve diversos, né, avanços em relação a isso. Em 95 teve o Comitê de Pró-Oficialização da Língua de Sinais no Rio de Janeiro, então hoje a gente tem no Brasil, né, a língua de sinais oficializada, né, então é uma língua que ela já é oficializada, ela é reconhecida como língua, reconhecida a sua importância para a cultura do país, certo? Mas veja que, ao contrário do que o Enem colocou no último texto lá, não é uma língua oficial ainda, infelizmente, tá? Ele colocou lá como se fosse, mas não é. É uma língua oficializada, ela é reconhecida legalmente como uma língua, certo? Porque a gente tem vários dialetos, mas ela é reconhecida oficialmente como uma língua própria do país. Porém, ela não é oficial. Isso quer dizer que os documentos oficiais não precisam estar em Libras, isso quer dizer que as escolas ainda não têm a obrigação, né, do ensino de Libras. Então, a partir do momento que ela se tornar uma língua oficial do Brasil, aí sim a gente vai ter um avanço maior em relação a isso. Mas enfim, isso foi o que eu, né, pesquisei, o que eu ouvi de algumas pessoas,
não sei se confere, tá? Como eu disse, eu tô aqui falando também como leiga, né? Tanto quanto vocês. Eu tô, enfim, é um campo muito aberto, a gente tá caminhando, certo? Vamos lá. Então, houveram algumas pesquisas sobre bilinguismo na pré-escola, né? Então, alguns avanços, o telecurso, a questão da legenda, né? Que é uma outra discussão. Então, até pouco tempo atrás, a gente não tinha. É porque é uma discussão que a gente não para pensar, né? Dificilmente a gente se coloca assim no lugar do outro. Então, quando eu li sobre isso, eu fiquei bem impactada hoje, pensando nos anos mais atuais. É uma discussão, né? Uma luta dos surdos em colocar a legenda em filmes nacionais. Nos cinemas, por exemplo, eles não podem assistir, entende? Porque não tinham a legenda. Então, hoje já existe uma luta em relação a isso, né? Muitos cinemas já cataram, enfim, se tornou lei. Mas, enfim, isso pensando já em 99 para 2000, já se discutia essa questão da legenda, da importância da legenda, né? Então, veja como isso ainda né? A gente ainda está caminhando a passos vagarosos, como eu disse. Então, em 2012, a gente teve a Lei 10.436, falando a respeito a Libras, e em 2005, o Decreto 5.626. Né? Então, são coisas que eu vou querer falar um pouquinho melhor para vocês. Vê, essa Lei 10.436, de 2002, ela foi sancionada por Fernando Henrique Cardoso. Né? Ela vai decretar e reconhecer, né, a Libras, como eu falei, agora sim, a nível nacional, né, como uma língua própria, um recurso de expressão válido, certo? Então, assim, entende-se como língua brasileira de sinais a forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico da natureza visual motora, com estrutura gramatical própria, viu o que eu falei para vocês, certo? Constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil, certo? Então, assim, o artigo o segundo vai dizer que deve ser garantido por parte do poder público, né, empresas, né, formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da língua brasileira de sinais, a Libras. Certo? Então, assim, deve ser garantido. Não quer dizer que vai, mas enfim, estamos lá, né? Então, falando do sistema educacional, olha aí o artigo 4º, né, o sistema educacional federal, os sistemas educacionais estaduais, municipais e do Distrito Federal devem garantir a inclusão dos cursos de formação de educação especial, de fonoaudiologia e de magistério, em seus níveis médio e superior, do ensino de língua brasileira de sinais Libras como parte integrante dos parâmetros curriculares, PCNs, conforme a legislação vigente. Isso ainda não foi posto em prática. Os cursos de licenciatura hoje já são obrigados, né? A gente vai caminhando para isso, para que essa lei um dia, né, possa ser mais vivenciada. Então, a língua brasileira de sinais não poderá substituir a modalidade escrita de língua portuguesa, né? Porque, afinal, é a língua institucionalizada do Brasil. Então, isso daí já foi posto, ok? Então, vê. O artigo 18 eu trouxe só para a gente poder entender um pouco mais depois sobre a lei que foi criada posteriormente. Em 2000, ele já dizia o seguinte, que o poder público implementará a formação de profissionais intérpretes de escrita em braille, linguagem de sinais e de guias intérpretes para facilitar qualquer tipo de comunicação direta à pessoa portadora de deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação. Então, veja, cabe ao poder público, está previsto pela lei, formar os profissionais, certo, para lidar com essas pessoas. Mas a gente vê nas escolas, vocês veem, né, que isso ainda não foi posto totalmente em prática. Então, a gente vê aqui como a lei ela ainda está distante da realidade, ela ainda está no papel. Então, assim, até pela questão da própria formação de profissionais, porque a gente tem que pensar, gente, na importância da formação desses profissionais, né, formação de qualidade, porque não basta querer que da noite para o dia isso aconteça, entendeu? Mas também não pode querer que vamos esperar o resto da vida. Então, algo tem que ser feito. Então, assim, o decreto 5.626, que foi aquele que eu tinha falado, ele vai regulamentar essa lei que eu falei, né, e esse artigo 18 que a gente acabou de ler. Então, ele vai regulamentar isso, certo? Então, vai ser um decreto que ele vai falar justamente sobre a formação desses profissionais, quem pode ser esses profissionais, certo? Vai estabelecer prazos para isso, tudo mais. Então, vai ser um decreto que vai refletir um pouco mais sobre isso. Então, foi na época de Lula, né, que fez esse decreto, foi sancionado e ainda está, né, sendo implementado. Como eu disse, as licenciaturas hoje elas são obrigadas, né, a estudar Libras.
Então, assim, a gente tem, na verdade, falo por mim, a gente tem a disciplina de Introdução a Libras. Claro, é muito introdutório, como o nome diz, mas já é um pouco de uma imersão de conhecimento a respeito, né, dessa cultura. Claro, muita coisa ainda, né, precisa ser estudada, não dá conta de tudo, mas é um caminho, né? Então, por exemplo, esse material aqui, eu já vou aproveitar para dizer, ele foi adaptado, né, eu adaptei um pouco, e foi material que foi apresentado na disciplina que eu paguei de Introdução a Libras, por um grupo que ficou responsável no seminário de falar sobre a história da educação do surdo a educação de surdos, né, no Brasil e no mundo. Então eu peguei esse material, não é meu, então eu não conheço tudo, porque eu não estudei sobre isso, mas enfim, pelo que eu ouvi do seminário, pelo que eu assisti nas aulas, por isso que eu estou aqui comentando para vocês, e acrescentei também com algumas informações sobre as leis, decretos, que foi o que a gente discutiu na disciplina. Então estou trazendo um pouquinho para vocês, só para a gente entender um pouco melhor e discutir sobre esse tema. Então, importante desse decreto, e aqui, né, é o momento auge do vídeo, eu diria, porque muita gente vem me questionando, Polly, porque eu coloquei deficiente auditivo lá no texto, e aí? Né? Então, essa distinção de deficiente auditivo e surdo. Vocês vão encontrar muitas definições na internet, mas aqui eu estou trazendo questão legal, né? Não trouxe o do decreto todo, que como eu disse, que ele vai falar sobre todas essas questões da formação dos profissionais, mas logo no início do decreto, ele faz a distinção de como isso vai ser entendido daqui para frente. Então, no artigo 2º diz assim: para os fins deste decreto, considera-se pessoa surda aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura, principalmente pelo uso da língua brasileira dos sinais, que é a Libras. Certo? Então, o parágrafo único diz o seguinte: considere-se a deficiência auditiva e perda bilateral, parcial ou total, de 41 decibéis ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz. Sei nem se estou pronunciando certo, mas é isso. Então, aí tem a deficiência auditiva como algo mais médico, né, um dado clínico, né, um diagnóstico, percebe? Um diagnóstico clínico, e isso configura a pessoa deficiente auditiva, certo? É diferente do surdo, porque o surdo é uma denominação cultural, histórica, principalmente ideológica, certo? É um posicionamento. Então, pessoa surda, em geral, ela não vai usar, né, aqueles aparelhos, em geral, estou falando em geral, claro, há exceções. E aí ele vai entender o mundo por intermédio da Libras, que não impede, claro, de conhecer a língua portuguesa, modalidade escrita, etc. Mas vão ser pessoas que, em geral, não vão querer ser oralizadas, né, vão lutar pela emancipação da Libras, certo? Pelo seu direito de se comunicar em sua própria língua, de valorizar a sua própria cultura. Então é mais uma questão de posicionamento e de compreensão. Então, chamar um surdo de deficiente auditivo é desconhecer ou deslegitimar essa luta. O que não anula, claro, entendam isso, a redação de vocês. Ou minimiza os argumentos que vocês colocaram, entende? O Enem não pode cobrar esse nível de especificidade de vocês. Então, assim, muita gente do Brasil inteiro desconhece. Nossa, o que vai ter, inclusive, como eu disse antes, de surdo-mudo aparecendo por aí, que é uma coisa que está na boca do povo. E tá aí a oportunidade da gente conhecer, né, da gente se aprofundar e conhecer um pouco mais. Digo, inclusive, por mim. Né, o que eu estou passando aqui para vocês é o básico do básico. A gente precisa aprender mais. Eu me coloco também nesse critério, né?